Noções de mecânica. Conhecer o veículo é um dever de todo condutor e proprietário, um importante requisito para a segurança no trânsito. Fazem parte do painel os seguintes instrumentos: velocímetro, marca velocidade de deslocamento; odômetro, marca quilometragem percorrida; tacômetro ou conta-giros, marca as rotações do motor por minuto, RPM; manômetro, marca a pressão do óleo; amperímetro, mede a carga da bateria ou se existe problemas no alternador; termômetro, mede a temperatura do motor. São mostrados também no painel o acionamento de faróis, freio de mão, ventiladores, marcador de combustível, entre outros. Luz vermelha no painel, o que fazer? Trata-se de defeito grave, encoste o carro imediatamente. O motor é conhecido como máquina térmica de combustão interna e a explosão. Ele se divide em 3 partes fixas: o cabeçote, o bloco e o cárter. O motor que equipa os veículos modernos é o motor térmico. No cabeçote estão situados a câmara de explosão, as válvulas e as velas de ignição. O bloco é a parte mais pesada do motor, também conhecido como bloco de cilindros, e o cárter, que é o reservatório de óleo. As peças móveis do motor são aquelas que se movimentam no interior do bloco, impulsionadas pela ação direta da explosão da mistura ar-combustível dentro dos cilindros. São elas: o pistão, com os 3 anéis de segmento, o pino de êmbolo, a biela, a árvore de manivelas ou virabrequim e o volante do motor. Tipos de motor: de 2 tempos e de 4 tempos. No motor de 4 tempos, são assim distribuídos: primeiro tempo, admissão; segundo tempo, compressão; terceiro tempo, explosão; quarto e último tempo, escapamento. No primeiro tempo, abre-se a válvula de admissão. A mistura de ar-combustível é sugada para dentro dos cilindros. No segundo tempo, as válvulas estão fechadas, compressão. No terceiro tempo, a vela de ignição gera uma faísca, é o tempo que a mistura se inflama, explosão. Quarto e último tempo, os gases resultantes da queima são liberados através da válvula de escapamento. Os motores quanto à disposição dos cilindros podem ser motor em linha. Os motores em V, para veículos mais potentes, são acima de 6 cilindros. O motor boxer tem os cilindros dispostos de forma horizontal. O motor radial, com os cilindros dispostos em forma circular, são utilizados em aviões. Manutenção, cuidados com o motor. Verificar periodicamente o nível de óleo, o estado das correias, limpeza e reposição de filtros, controle do nível e da limpeza da água do radiador, estado e conservação das mangueiras e cabos elétricos. Os veículos apresentam os seguintes sistemas: motor, transmissão, direção, suspensão, freios, alimentação, elétrico e escapamento. O sistema de alimentação tem por finalidade promover a formação da mistura ar-combustível, necessária ao funcionamento do motor. A mistura é feita pelo carburador ou injeção eletrônica. Mais ar que combustível faz a mistura pobre. Mais combustível do que ar, mistura rica. Carburador regulado faz a mistura ótima. Para reter as impurezas, o sistema possui 2 filtros, o de combustível e o de ar. O defeito mais comum no carburador é entupimento por excesso de sujeira.
Manutenção no sistema de alimentação. Carburador. Manter limpo e regulado, limpar e, se necessário, trocar filtro de ar periodicamente. Injeção eletrônica. Em oficinas especializadas, verificar limpeza de bicos injetores e filtro de ar. A diferença fundamental dos motores está na forma como se processa a queima de seus combustíveis. Para o álcool, gasolina e gás natural, é necessário uma centelha elétrica produzida pela vela de ignição. No sistema de inflamação por compressão, o ar admitido nos cilindros é altamente aquecido, o qual inflama o combustível, que é conhecido como diesel. O sistema de ignição tem por função gerar a faísca para a explosão da mistura ar-combustível dentro dos cilindros. Seus componentes são a bateria, que acumula energia, a bobina, que transforma a energia de baixa para alta tensão, o distribuidor, que distribui energia para as velas, e as velas de ignição, que produzem a faísca ou centelha. Os gases e a fumaça gerados durante a queima são eliminados pelo sistema de distribuição. Após a queima da mistura ar-combustível, os mesmos são transformados em gases, como o monóxido de carbono, o hidrocarboneto e óxidos de nitrogênio. Ao passarem por reações químicas dentro do catalisador, são transformados em água, nitrogênio e gás carbônico. A lubrificação do motor é feita por óleo mineral aditivado e tem como função de lubrificar, vedar, limpar, refrigerar as peças móveis do motor, visando reduzir seu desgaste e aquecimento. Cuidados com o sistema de lubrificação. Usar óleo recomendado pelo fabricante, manter o nível de óleo do cárter e trocar periodicamente, não permitir vazamentos. O sistema de arrefecimento é o sistema que controla a temperatura do motor. Existem dois tipos de arrefecimento, a ar e a água. Componentes do sistema de arrefecimento a água: o radiador, as mangueiras, a válvula termostática, a bomba d'água e a ventoinha ou eletroventilador. Manutenção do sistema de refrigeração. Manter o nível de água do reservatório, não abrir a tampa do radiador com o motor aquecido, usar aditivos antiferrugem na água para prolongar a vida útil do sistema. O sistema de transmissão tem a função de transmitir a força do motor para as rodas. Fazem parte do sistema a embreagem, cuja função é acoplar ou não o motor ao sistema de transmissão e promover arrancadas suaves. Compõe a embreagem o disco de embreagem ou disco de fricção, número 1, o platô, número 2, e o colar, número 3. A caixa de câmbio é responsável por dar mais força e ou velocidade e inverter o sentido de rotação das rodas, marcha a ré. A árvore de transmissão ou o eixo cardan liga a caixa de câmbio ao diferencial. Para ônibus e caminhões é equipamento obrigatório o cinto de segurança para a árvore de transmissão. O diferencial é um mecanismo que faz uma roda girar em velocidade diferente da outra, o que é necessário nas curvas, quando a roda de fora gira em maior velocidade que a de dentro. A semi-árvore ou semi-eixo transmite a força de tração do diferencial às rodas. Cuidados com o sistema de transmissão. Dirigir sem apoiar o pé no pedal da embreagem. Trocar de marcha na rotação correta do motor. Verificar o óleo da caixa de câmbio e do diferencial periodicamente.